A questão das emendas parlamentares. Bem, nos últimos quase uma década, pouco menos que isso, se transformaram num grande assunto de debate nacional. Até certo momento, no começo do século, ou até na segunda década do século passado, desse século, ninguém quase falava em emendas. De uma hora para outra, todo mundo fala em emendas parlamentares. Por quê? Qual a relevância que elas têm? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vila, é um prazer estar aqui contigo. Professor Zé Álvaro Moisés, nosso mestre, Carlos Melo também aqui, um craque da ciência política. Bom, vamos lá. Importância. Primeiro, assim, a gente tem que fazer uma leitura que é uma leitura que trate da emenda como algo que não é ilegal. Não é? Então, a gente tem que tentar tirar essa turma que tem demonizado a política e tem tratado isso como se fosse algo essencialmente ruim. Agora, do jeito que tem sido feita, tem problemas. Vamos entender o porquê, né? De uma forma, a gente tem aí hoje um congresso hipertrofiado, sabe? Quando vai para a academia e sai muito musculoso. Por quê? Porque esse congresso está manejando fatias muito robustas do orçamento. E já tem os estudos que indicam que isso começa, e você estudou esse período com Dilma. Então, a fragilidade de presidentes como Dilma e Bolsonaro, então você tem de 2013 um aumento para o ano seguinte muito significativo das emendas parlamentares, e você tem em 2019, no governo Bolsonaro, que a gente vai lembrar, para mais de 100 processos de impeachment ali, e quem matou no peito e segurou tudo foi o Arthur Lira, mas o Arthur Lira levou a chave do cofre. O que significa que esses deputados ganham uma proeminência manejando uma parte do orçamento via emendas que dá para eles uma força e tira, de certa forma, o poder da atratividade, né? O presidente no Brasil sempre foi um elemento nuclear e orbitou em torno dele muitos políticos que queriam prestígio, cargos e emendas, dinheiro, né? E isso aconteceu especialmente no governo Bolsonaro, que explodiu, né, para bilhões. Então a gente estava aqui até acompanhando os números, que são números superlativos. Então a emenda ela não é ruim em si, mas tem que ter critérios de transparência, tem que saber quem indica e para onde vai. Inclusive essa é a questão que trata o ministro Dino do Supremo Tribunal Federal, que é uma busca de dizer o seguinte: vamos lá colocar critérios claros e, além de tudo, transparência. Então, quando nós estamos falando de emenda, o governo não produz dinheiro. Dinheiro sai do imposto de cada brasileiro, de cada brasileira. E esse dinheiro que tem que chegar no cidadão e na cidadã, tem que chegar no brasileiro, esse dinheiro tem que ir para alguma coisa. E essa coisa tem que ser bem feita, tem que ter transparência. A gente sabe dos critérios da aplicação dos recursos públicos, né? Legalidade, eficiência, moralidade, publicidade e tudo mais. Então é nesse sentido que as emendas são importantes. Então, assim, em situações em que o executivo é fraco, Dilma e Bolsonaro, esse Congresso se hipertrofia, ganha força, proeminência, e por isso que tem se discutido tanto. Claro que aí eu não vou falar mais, porque a gente tem aqui os nossos dois colegas aqui, dois mestres, para dar continuidade a esse debate. Professor José Álvaro Moisés, justamente o que o professor Prando estava dizendo, como combinar esse momento das emendas parlamentares com o que reza a Constituição no artigo 37, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como combinar essa questão e que é também uma das exigências do ministro Flávio Dino? Vila, é um grande prazer também estar participando com você, com o Rodrigo e com o Carlos Melo, dessa conversa importante sobre as emendas e o significado que isso tem para a política brasileira, né? Eu queria começar por um lado da questão, que é o que as emendas efetivamente significam quando você olha o quadro do sistema político brasileiro como um todo, né? Eu acho que as emendas são um sintoma de uma crise entre dois poderes republicanos, embora se possa dizer que o terceiro também entra de alguma maneira na crise, mas é basicamente uma crise entre o legislativo e o executivo. Isso vem já de algum tempo e, num certo sentido, o legislativo foi reagindo ao que alguns colegas nossos da ciência política chamavam o presidencialismo de coalizão. No presidencialismo de coalizão, o presidente tinha muitas prerrogativas, não apenas de controlar as emendas, contingenciar quando interessava, não pagar as emendas
há deputados que eventualmente não tivessem votado com as matérias de interesse do Executivo, mas, além disso, o presidente no Brasil, o governo executivo, tinha a iniciativa completa da formulação do orçamento. De tal modo que ao Parlamento, ao Congresso Nacional, sobrava, digamos assim, a função de autorizar o que o presidente, o que o governo executivo tinha proposto. Quer dizer, em realidade, os representantes da nação, do povo, não tinham a possibilidade de alterar o orçamento de uma maneira substantiva. Essa crise vem de algum tempo. E eu acho que o ponto sobre o qual quero chamar a atenção é que a introdução, primeiro das emendas individuais, depois impositivas, que passaram a ser impositivas, depois das emendas de comissão, depois das emendas de bancada. Quer dizer, foi um processo, e como o Rodrigo chamou a atenção em algum momento, foi um processo em que, progressivamente, o parlamento foi se empoderando de aspectos de prerrogativas do Executivo, tornando isso uma relação difícil. Agora, ao mesmo tempo, como o Congresso faz isso sem grande responsabilidade, quer dizer, como nós temos um sistema partidário fragmentado, que não inspira muita responsabilidade da parte dos partidos, não é que os partidos que estão usando o orçamento agora, cerca de 25%, um quarto do orçamento global da União, não é que os deputados estão pensando no projeto de país e olhando, por exemplo, quais são as prioridades que se deve adotar num país continental com tanta desigualdade como tem o Brasil. Não, eles estão olhando o seu interesse local, o interesse local de uma prefeitura, de um estado, e dessa maneira, digamos assim, retirando a perspectiva de que o dinheiro público, o dinheiro do orçamento, e como o Rodrigo também chamou a atenção, aquilo que é produzido pelos impostos que os brasileiros pagam, a riqueza nacional, que deveria se voltar para o que é prioritário, é muitas vezes, digamos assim, distribuída de uma maneira que perde sentido do ponto de vista político global. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é que nós estamos na iminência de uma transição extremamente importante que, ao retirar poderes do Executivo e dar mais poderes ao Congresso, vai colocar o país diante de um dilema. Como é possível manter um sistema presidencialista em que, nos termos da Constituição de 88, o presidente tinha poderes, digamos assim, quase imperiais, e que agora, limitado, ele fica dependente do Congresso. Veja coisa, Vila, nesses dias mesmo nós estamos assistindo um dilema que mostra o seguinte: até algum tempo atrás, o Congresso os Congressos e os parlamentares dependiam muito do presidente e iam atrás do presidente para, de alguma maneira, negociar participação em ministérios, em departamentos, enfim, na estrutura do sistema político do país. Agora, o que está acontecendo é que o Congresso decide para onde o país deve ir, a agenda está sendo definida pelo Congresso. E a agenda definida principalmente pelos dois líderes da Câmara e do Senado, ela é trazida para o presidente que deve se submeter para poder apoiar alguns dos seus projetos. Então, nós invertemos completamente a situação e é uma transição que eu considero muito importante. Ela ao mesmo tempo, tem uma gravidade, porque não houve debate no país, na sociedade, entre os intelectuais, entre os juristas, não houve debate para fazer essa mudança. No entanto, o Congresso fez a mudança. E nessa fase de transição, isso pode significar uma perda de participação da sociedade, uma perda para a democracia, para a qualidade da democracia. Uma democracia que funciona com um conflito tão permanente entre Congresso e Executivo não funciona bem. E veja que eu não vou avançar mais, porque nós temos outros colegas para se expressarem, mas veja que nesse contexto dessa crise executivo e legislativo, tem aí uma terceira instituição que joga um papel, por vezes, muito complicado, muito difícil, que é o Supremo Tribunal Federal.
Carlos Melo, frente ao que os nossos dois colegas aqui destacaram, eu passaria a bola para você, Carlos Melo, e diria o seguinte: em certo momento, até a definição pelo professor Moisés, nós tivemos o chamado presidencialismo de coalizão. Sérgio Abranches o defendeu dessa forma. Eu perguntaria para você, Carlos Melo, que presidencialismo é esse que nós vivemos agora? Bom, Vila, boa noite a todos. Quero também externar aqui o meu prazer de tornar a ter contato com você depois de tanto tempo. Prazer de estar aqui comprando também, e em especial ao Moisés, que é meu professor, né? Eu vou, nessa resposta a você, vou recordar muitas coisas que eu e o Moisés passamos juntos discutindo essas questões, né? Deixa eu fazer aqui uma digressão. Quando foi feita a Constituição, se temia que o presidente perdesse poder. A Constituição tinha um feitio parlamentarista. Houve uma briga ali, não só em torno dos 5 anos para o presidente Sarney, mas também em torno dos instrumentos que o presidente teria para governar. Foi dado ao presidente pela Constituição, pela Constituinte, as medidas provisórias, e o controle do orçamento. As medidas provisórias eram alguma coisa parecida com um famigerado decreto-lei lá do regime militar, que o executivo editava e tinha valor imediato. E mais, elas poderiam ser retomadas, elas poderiam ser renovadas sem nenhum limite. Caducavam. Provavelmente, eu não tenho certeza de dizer isso, mas não tenho medo de errar, que o próprio Plano Real talvez não tenha sido votado até hoje, porque era assim a legislação na época, né? E o governo controlava os instrumentos de orçamento. Ele tinha ministérios, e os ministérios tinham cargos e tinham recursos. Era com isso que o presidente negociava, barganhava, o nome é feio, mas é esse, barganhava votos no Congresso para aprovar a sua agenda, para aprovar os seus projetos. Foi assim que se aprovou o Plano Real, foi assim que se aprovou a reeleição, foi assim que se aprovou o Bolsa Família, e assim foi, né? Esse processo. Os deputados e senadores dependiam do governo para assumirem o controle de uma parte que fosse do Estado, né? Bom, o Prando colocou isso claramente. Governos fracos e com popularidade declinante foram cedendo poder para o legislativo. A primeira coisa foi mudar a forma de transição de aprovação dessas medidas provisórias. Elas passam a ter validade. E se não forem votadas, se não forem aprovadas pelo Congresso, serão votadas. Se não forem aprovadas, perdem o efeito. O presidente perdeu esse recurso. E também foi, aos poucos, perdendo os recursos que ele tinha nos ministérios para fazer essa negociação, essa troca. As emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de relator, as emendas secretas, que foram chamadas no passado, as emendas PIX que apareceram aí. O que aconteceu? Os parlamentares não dependem mais do governo. Isso é ótimo, que eles não dependam do governo, né? Se estabeleceria um equilíbrio melhor entre os poderes. Acontece que esse processo todo, e aí eu quero fazer menção e justiça ao José Álvaro Moisés, há mais de 15 anos, né? Moisés, na USP e no Instituto de Estudos Avançados da USP, eu fiz parte desse processo, desse projeto, vem discutindo a qualidade dessa democracia. O presidente aprovava? Aprovava sim. Era um sucesso nesse sentido? No sentido da aprovação da agenda presidencial? Sim, era. Mas com que qualidade? Porque não se discutia programas, não se discutia projetos, se discutia o nosso tradicional patrimonialismo, que ninguém aqui, tão bem quanto você, é capaz de falar das raízes históricas desse processo patrimonialista que é no Brasil. Esse processo fisiológico, ele foi crescendo, os parlamentares se viram livres de terem que negociar, que barganhar recursos do executivo. Junto disso, um fundo eleitoral enorme,
um fundo partidário muito grande e foi feita a independência. Ótimo, se nós pudéssemos discutir a agenda nacional. Mas não, a lógica se voltou para a paróquia, para o curral, né? Obras locais, regionais, problema nenhum. Só que a lógica da política brasileira se transformou paroquial. Não se discute mais as questões do país. O executivo não consegue mais colocar a sua agenda. Há quem chame esse presidencialismo de um governo congressual, ou seja, o Congresso teria controle de uma parte do governo. Bom, ótimo, só que acontece que o ônus de governar, os problemas concretos que a sociedade cobra, né, estão no executivo, não passam no legislativo. O legislativo passa ao largo disso. E com um detalhe, Vila, nós lembramos que no passado nós tínhamos uma opinião pública muito consistente, forte, que assustava. Hoje não. Hoje, como a lógica é local, basta que o parlamentar resolva o problema nos seus municípios, com seus prefeitos e seus vereadores. Ele será reeleito. Ele tem alguma coisa perto de 200 milhões de reais ao longo do mandato de emendas, mais o fundo partidário, mais o fundo eleitoral. Me diga, onde é possível que haja competição eleitoral com essa situação? Além do gabinete, além de toda essa estrutura, onde é possível que haja renovação nessa situação? Nós chegamos a uma situação de que quem joga dominó sabe, o fecha é natural. A gente tem pedras na mão, mas não tem onde jogar, porque não há mais o que fazer. O que é necessário agora seria recomeçar o jogo e reconstruir esse edifício da política brasileira, que eu tenho certeza que está bastante abalado em virtude de todos os problemas que nós passamos ao longo dessa última década e meia, pelo menos.